No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Lucas 4, 16. Vamos ler o texto. Diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém. O tema dessa mensagem é Nazaré, o primeiro desafio. Nazaré, o primeiro desafio. Se não foi o primeiro na vida de Jesus, eu diria que foi um dos primeiros. E é o primeiro na vida de muitos que têm um chamado e desejam caminhar no propósito de Deus. Se você crê que Deus ele tem um propósito grande para fazer na sua vida, saiba de uma coisa: você tem um gigante a ser enfrentado. Você tem uma barreira para enfrentar, para ultrapassar. Essa barreira, ela é o mesmo Nazaré que Jesus enfrentou. Ela é a cidade onde você vive, os amigos que você tem, os seus familiares, as pessoas de dentro da sua casa. Esse texto mostra Jesus chegando na cidade onde ele cresceu. Na cidade onde ele e sua família eram conhecidas. E lá ele não foi bem recebido. Jesus precisou enfrentar a luta da sua cidade, dos seus conhecidos, dos seus parentes. Ele precisou enfrentar a incredulidade deles. Em Nazaré, ele não foi bem recebido. Quando Jesus chegou em Nazaré, havia uma sinagoga que frequentemente ele estava ali, ele frequentava, e foi-lhe entregado um livro do profeta Isaías. Ele pegou aquele livro e ele abriu. As pessoas, a princípio, elas se maravilharam, ou elas estavam maravilhadas pelas palavras que saíram da boca dele. Mas ele logo viu no coração delas uma coisa. Ele viu que elas não somente iriam acreditar nele pelo ouvir, mas elas queriam ver. Elas estavam com os olhos fitos nele. Elas queriam ver os sinais. Os mesmos sinais que foram feitos em Cafarnaum, agora nós queremos ver aqui. Antes delas falarem isso, Jesus falou. Jesus falou: Vocês vão dizer para mim:
faze o que foi feito em Cafarnaum aqui. Mas eu digo para vocês, um profeta ele não é bem recebido na sua casa. Porque vocês não estão me recebendo bem, porque vocês não estão crendo no que eu estou dizendo para você, eu digo, eu não vou fazer muitos sinais aqui. E ele dá 2 exemplos. Ele falou assim, lembre-se de Elias, existiam muitas viúvas em Israel, mas Deus levantou uma viúva em Sarepta para sustentar Elias. Existiam muitos leprosos em Israel, mas Deus pegou um leproso lá da Síria para curar. Um profeta não é bem-vindo na sua casa. Deus podia curar tantos israelitas, Deus podia levantar tantas viúvas israelitas para abençoarem Elias, para serem curados por Eliseu, mas os da sua casa não acreditavam, não tinham bons olhos para ele. Deus levantou de fora. A Bíblia diz que isso deixou todo mundo furioso. Aqueles que estavam naquela hora elogiando Jesus, com expectativa nele, um tempinho depois, estavam querendo jogar ele num penhasco. Levaram eles até uma rocha, um lugar alto para jogar de lá, mas Jesus, a Bíblia diz que ele passou pelo meio deles e se retirou dali. Jesus ele teve que enfrentar um grande desafio para ele. Foi o desafio da sua cidade. Foi o desafio das pessoas que ele conhecia. Foi o desafio daqueles que olhavam para ele e falavam, não, você é o filho de José. Nós conhecemos você. Conhecemos sua família. O pessoal aí está dizendo que você é filho de Deus, mas nós sabemos que você é filho de José. E nós devemos enfrentar também essa questão. A primeira coisa que Jesus ele fez foi mostrar para a cidade quem ele era. Quem ele era. Como a sua cidade te vê, como os seus amigos te veem, como as pessoas que te conhecem, eles veem você. Irmão, no início, quando nós nos convertemos, acontece um baque, né? As pessoas pensam, aqueles amigos antigos falam, e agora vai ter que parar, vai parar de sair com a gente, vai, né? E tá agora o crente e tal. Irmão, mas deixa eu perguntar, 5 anos depois que você se converteu, talvez 6, talvez 2, talvez 10, talvez 17 igual eu, como as pessoas te veem hoje? Como a cidade vê hoje você? Jesus ele chegou para a cidade dele, tinha um lugar ali, na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías, ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Esse ungiu é algo muito forte, porque era um lembrete, uma evidência do ungido do Senhor, do Messias, do Cristo. Depois que ele leu toda a passagem, ele falou, agora se cumpriu isso diante de vocês. E ele sentou. Não sabe onde que Jesus ele encontrou, e aqui ele trabalhou a identidade dele? Onde? Onde que ele descobriu a identidade dele? Eu diria, não descobrir, mas aonde que estava falando a respeito de quem Jesus era? Nas Escrituras. Meu irmão, você precisa descobrir a tua identidade também. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Deram um livro do profeta Isaías. Eu acredito que se dessem um livro do profeta Jeremias, Jesus ia achar um texto lá e ele ia ler. E ele ia falar, esse texto fala de mim. Se dessem o livro de Jonas, ele ia falar também. Se desse o livro de Gênesis, ele ia falar também. O que a palavra de Deus fala sobre você? Você precisa saber quem você é. E diante das pessoas, diante da nossa terra, diante dos teus amigos, diante da tua família, você precisa começar a demonstrar quem você é. A sua identidade. Amém? Vou dar um livro para você agora. Tem vários textos que falam a respeito da nossa identidade. Vou dar o livro de João, o Evangelho de João. Abra lá no Evangelho de João. Abra lá. Vamos fazer o que Jesus fez. Põe em João no capítulo 1, no versículo 11 até o 13. Olha o que a palavra diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Faz parte da tua identidade isso, não? Você é filho de Deus? A palavra do Senhor diz que você é filho de Deus. Interessante que Lucas, ele faz uma sequência no texto dele. Primeiro, através do batismo aparece uma voz no céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois, nós vemos na genealogia. A genealogia falava quem era Jesus. A genealogia dava indícios, mostrava que ele era ungido de Deus, que ele era filho de Deus. Mais tarde nós vemos o profeta daquela época, João Batista. E João Batista testifica assim: eu não sou o Cristo, mas eis ali, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos o texto falando a respeito do Filho, de quem era Jesus. Daí nós vemos Satanás na tentação, dizendo: se és o Filho de Deus. Satanás saiu dali descobrindo que ele era. Jesus, ele vinha de um lugar onde todos estavam testificando que ele era Filho de Deus, mas quando ele chegou em Nazaré, quando ele chegou diante dos seus familiares e amigos... Gente, esse texto ele é muito central no livro, porque naquele lugar as pessoas não acreditavam nele. Na cidade onde ele cresceu, onde ele criou, as pessoas, elas não estavam acreditando nele. E para elas, Jesus agora não foi com uma voz vinda do céu, não foi pela genealogia dele, não foi pelo profeta falando, foi pelo texto, pelas escrituras. Ele mostrou quem ele era e o que ele veio para fazer. Meu irmão, essa é a tua identidade também. É aqui que você tem que se encontrar. É aqui que você precisa se achar. Você não é um pobre coitado, você não é um órfão. Não, você é filho de Deus. Você não está perdido nesse mundo. Você não é alguém sem propósito. Talvez você não tenha encontrado propósito ainda, mas Deus tem um propósito para você. Amém? Diante de Nazaré, Jesus falou quem ele era. Você acredita que eu sou filho de Deus? Você acredita nisso? Jesus, ele falou isso. Porém, uma segunda questão nesse texto é que Nazaré são aqueles que basicamente não creem. Basicamente não creem. Irmão, quando nós nos levantamos agora e nós falamos que nós somos os filhos de Deus, eu tenho certeza que a maioria daqui creu. Eu sou filho de Deus. Mas nós temos dificuldade de considerar às vezes os nossos irmãos como filhos. Nós temos dificuldade de considerar os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos como bênçãos de Deus, como homens, como mulheres de Deus. Olhar o pastor de fora, como filho de Deus, é tremendo, mas o desafio é você olhar o seu vizinho como bênção de Deus. O desafio é você olhar aquele que você sempre conheceu e dizer assim: esse é um homem de Deus, porque ele foi transformado pelo sangue de Jesus. Esse é o desafio que nós temos. Tenho uma notícia para você. Talvez a tua família não creia no propósito de Deus para a sua vida, mas creia você. A tua fé, ela é importante. Talvez os teus amigos, eles olhem e não creiam no propósito de Deus para a tua vida, mas creia você no que Deus tem para você. Dê ouvidos à palavra. As pessoas que estavam ali com Cristo não criam que ele era o Cristo. Talvez o consideravam como um profeta, e dessa forma ele se mostrou: já que vocês me consideram como um profeta, é dessa forma que eu vou conversar com vocês. Irmão, se os teus amigos não creem, acredite em você, no propósito que Deus tem para a tua vida. Se você crê, é suficiente. Às vezes teus pais não creem. A vida inteira foi assim. A vida inteira deu problema. A vida inteira nunca saiu do lugar. Nunca foi para frente. Passe a crer você. Quando você crê,
você vai passar a mostrar o que Deus fez na tua vida. Talvez você esteja agora iniciando com Jesus, teus amigos estão falando lá, ó, isso daí não vai durar 3 semanas, daqui uns dias está aqui fazendo bagunça, fazendo tudo errado com a gente aqui, do jeito que a gente sempre fez. Meu irmão, não importa o que eles acreditam, acredita em você que Deus está transformando a tua vida. Talvez você olhe e fale assim, olha, Deus vai me levantar para abençoar as nações, curando enfermos, expulsando os demônios. Talvez os teus amigos, rapaz, vamos continuar aqui nós. Creia você, se Deus falou com você, meu irmão, creia, Ele vai cumprir, Ele vai agir, Ele vai fazer. Não importa se a família não crê, não importa se os amigos não creem, não importa. Creia você no propósito de Deus. Porém, eu fico muito feliz que nem todos em Nazaré não creram. Existiram aqueles que creram. Existiram. Eu cito 2 exemplos. Um deles é Tiago, irmão de Jesus. Outro deles, Judas, irmão de Jesus. Não Iscariotes, o irmão de Jesus. Eles estavam em Nazaré também. Eles cresceram lá. Tiago virou pastor da igreja de Jerusalém. Judas, mais tarde, foi esse que escreveu aqui, o penúltimo livro da tua Bíblia. Eles creram, porque eles conheceram quem era Jesus. Meu irmão, no meio de Nazaré, sempre vai ter aquele que vai crer em você. Está vendo esse irmãozinho do teu lado aí? Tem muita gente que não acredita nele. Tem muita gente que não acredita nele. Seja você um Tiago na vida dele. Seja você um Judas na vida dele. Judas, irmão. E assim, meu irmão, eu acredito no propósito de Deus para a tua vida. Eu acredito no propósito de Deus para a tua vida. Eu acredito que você pode avançar. Eu acredito que você pode vencer. Sabe aquele problema que ninguém acredita que você vai vencer? Sabe aquele problema que você tem anos e anos que você não vence? Meu irmão, eu quero ser um Tiago na sua vida. Eu acredito que você vai vencer. Sabe aquele negócio que é empacado, que é travado na tua vida, e já todo mundo desistiu de crer que você vai vencer? Eu creio porque eu creio num Deus poderoso, amém? Às vezes nós encontramos Nazaré lá na nossa casa, e aí o negócio é mais apertado. Quando a esposa ela tem um pique, ela tem um chamado, mas o marido é Nazaré. Ou o marido ele tem uma disposição, ele tem uma força, então fogo, a esposa está em Nazaré. Ih, parar com isso, vamos orar. Então, acho que Deus tem que falar melhor com a gente. E se você não é assim? Às vezes você está quebrando a identidade. Você está deixando um gigante maior ainda. Onde está o... Quem são os nazarenos? Quem são aqueles que não acreditam em você, mas que fazem parte da tua vida? Consegue identificar? Então está na hora de você começar a crer, não neles, mas na palavra do Senhor. Uma das maiores barreiras que alguém pode enfrentar é a barreira da Nazaré onde ele vive. Das pessoas que conhecem bem e falam assim, esse não vai conseguir, esse não vai para frente, esse não vai vencer. Creia, meu irmão, você vai vencer. Não seja um assassino de profetas. Irmão, quando você questiona, quando você não crê no propósito maravilhoso de Deus na tua vida, você passa a levar ele para o alto montanha para derrubar ele. Você passa a fazer o que os nazarenos fizeram ali, ó, vamos, esse cara que está equivocado, vamos lançar ele daqui. Mas querer jogar. Não seja. Um dia chegou um irmãozinho com a questão mais maluca do mundo, assim, ó, Giovanni, Deus está direcionando nisso. Meu Deus, irmão, você crê nisso? Creio. Então vai dar certo, meu irmão. Então vai dar certo. Sabe o que está acontecendo? Está dando certo. Nem sempre o que Deus vai falar com você, meu irmão, é lógico. Nem sempre. Às vezes é uma loucura. Às vezes é uma coisa doida. Procura o Tiago. Fala para ele. Procura o Tiago, procura o Judas, procura aquele que no meio eles vão crer, eles vão te ajudar, eles vão dizer assim, opa, olha, acho que Deus está nisso.
Ou se não for isso, vamos orar para que se esclareça melhor o que é. Amém? Em Nazaré existe outro ponto. Jesus ele falou, em outras palavras, se você crê no profeta, você é abençoado. Se você não crê, você não é abençoado. Isso é em outras palavras. Ele citou o exemplo da viúva de Sarepta e Naamã, da Síria. Olha que interessante. A viúva de Sarepta reconheceu Elias como profeta. O que ela fez? Ela sustentou. Ela ajudou. Ela deu suporte. Naamã reconheceu Eliseu como profeta. O que ele fez? Ele recebeu. Ele recebeu cura na vida dele. Quando nós olhamos para o nosso irmão e nós o reconhecemos como filho de Deus, reconhecemos como alguém que Deus está levantando na nossa terra, o que nós passamos a fazer para ele? Sustentar e receber. Abençoar e ser abençoado por ele. Deixa eu perguntar uma coisa. Para o teu líder, para os teus pastores do grupo familiar, para os teus pastores daqui da igreja, você recebe quando eles pregam? Você sustenta quando eles precisam? Se você crê no chamado deles, você sustenta e você recebe. Amém? Você pode ser um Tiago na nossa vida, nos sustentar e receber, ou você pode ser um Nazareno. Olhe para o teu líder de grupo familiar, meu irmão, e fale assim, ele é um homem de Deus, eu posso receber, eu vou receber hoje uma palavra dele. Deus vai usar ele para abençoar a minha vida. Deus vai usar a minha pastora para abençoar a minha vida. Deus vai abençoar o meu pastor para abençoar a minha vida, porque eu creio. Se você crê, você vai recebê-los. Se você crê, você vai dar suporte a eles. Você vai ajudá-los. Agora, se você não crê, meu irmão, você não vai receber. A palavra de Deus está sendo pregada. Então receba nesse momento. Amém? Irmão, o que nós estamos falando aqui, o que se é falado no grupo familiar, é maravilhoso. Aproveite. E você chega no teu grupo familiar, todo mundo no grupo, na hora da meditação, você, ai, irmãozinho de novo, né? Você vai receber alguma coisa naquela meditação? Você não vai receber. Você não está considerando o teu irmão que está trazendo uma meditação, um homem de Deus, que Deus levantou para trazer uma palavra naquele lugar. Agora, se você crê que ele é um homem de Deus, se você crê que ele é filho de Deus e Deus pode falar através dele, meu irmão, você vai receber. Não importa se ele abriu um texto e ele só leu o texto. E ele falou, meu irmão, não tenho nada para falar, só sei ler esse texto. Meu irmão, preste atenção, Deus vai usar a vida dele para falar com você. Sabe quem são os que mais crescem? São aqueles que mais creem. Creem que Deus está agindo, creem que Deus está falando, creem que Deus está movendo. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Irmão, se você crê no chamado do teu irmão, você sustenta ele em oração. Se você crê no chamado do teu irmão, você sustenta ele em palavras de ajuda, em conselhos. Você sustenta. Se você crê no chamado do teu irmão, eu tenho certeza que você é um que ele pode dizer, com ele eu posso contar. Seja um Tiago. Nazaré não creu, portanto não recebeu. Existem muitas igrejas hoje, eu posso dizer muitos ministérios, onde os membros aprenderam a receber somente do pastor mega. Quando o pastor mega prega, a igreja, avivamento, pai, aleluia, é hoje que Deus vai falar comigo. Agora, se o pastor ele fala assim, hoje vai vir aqui um irmãozinho, vai pregar, a igreja fala, vamos ver, né, se sai alguma coisa boa, né? Creia no chamado do teu irmão. Deus pode usar ele para abençoar a tua vida. Esposas, olha para o teu marido, olha para o teu marido. Teu marido tem um chamado de Deus. Não seja
uma nazarena na vida dele. Marido, olhe para tua esposa. Tua esposa tem um chamado de Deus. Não seja um nazareno na vida dela. Líderes, teus liderados têm um chamado de Deus. Talvez ainda eles não se encontraram. Talvez ainda eles não entenderam. Mas seja o primeiro a crer. Seja o primeiro a crer. Ó, ele é meu liderado. Ele está mais parado. Está mais parado que qualquer coisa. Está estagnado. Mas eu creio. Eu sou o primeiro que crê. Pais, olhe para os teus filhos. Você tem que ser o primeiro a crer no chamado dele. Você tem que ser o primeiro a apoiar o chamado dele. Se você crer, você vai sustentar. Se você crer, você vai receber. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero que você seja sincero com você mesmo. Você tem dificuldade com os seus líderes e pastores? Consegue responder isso para você mesmo? Você tem dificuldade com os seus líderes e pastores? Se a resposta for eu tenho, eu quero incentivar você a acreditar na palavra de Deus e crer que Ele, apesar das dificuldades que Ele tem, dos desafios que Ele enfrenta, Ele é um filho de Deus. Deus tem um chamado para Ele. Eu quero convidar você a orar, sustentá-lo e receber dele.